Olá, boa noite. Começando o nosso Câmara Debate de hoje. O tema do programa: Políticas Públicas Municipais de Cultura. Vamos falar do poder público, suas ações e atividades que ele pode desenvolver de forma direta e indireta. O Câmara Debate começa agora. E para falar sobre o tema de hoje, eu recebo o vereador Aldemar Pereira, do PSTB, o Bola. Vamos falar sobre esse tema e, dependendo do decorrer do assunto, tratar de outros assuntos também de interesse da nossa coletividade, que o vereador queira abordar aqui no programa. Primeiramente, boa noite, vereador. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite. Boa noite. Já virou cultural esse meu verdade, boa noite, né? É verdade. Então, aqui mais uma vez, né, à disposição para a gente debater, conversar um pouquinho sobre a cultura em Balneário Camboriú. Né? Pois vereador, se discute muito o tema cultura, a falta de oportunidades, mas nós temos no nosso município lei de incentivo que ajuda a fomentar a cultura. Mas eu pergunto, como garantir que todos possam acessar a cultura, ter acesso à cultura? Bom, Lacerda, a princípio, a lei do orçamento anual para 2019, a LOA, ela vem com R$600 mil a menos para a cultura. E a maior parte, quase R$500 mil, é retirado justamente do que você acabou agora, da LIC, a Lei de Incentivo à Cultura. Então, nós temos muita gente em Balneário Camboriú, muita gente na cidade, que trabalha com a cultura, são artistas, são pessoal das artes manuais, das artes do artesanato. Da mesma forma aconteceu com o esporte, onde R$199 mil em 2018 foi devolvido, a prefeitura já utilizou o dinheiro para até uma boa causa, botou para a saúde, mas era para ser usado no esporte, né, para o atleta, era o Bolsa Atleta. E agora, o ano de 2019, também vem uma previsão de R$600 mil a menos. Para a cultura? É para a cultura, sendo que pelo menos R$400 mil a menos da lei de incentivo, né, à cultura, aos projetos culturais. Porque tem, para que as pessoas entendam, a lei de incentivo, ela é uma forma indireta, eu diria indireta, porque quem fomenta esse segmento através do valor liberado são as empresas privadas, ou seja, se eu escrevo um projeto, eu tenho que passar por um processo, se eu for aprovado, a partir da minha aprovação como projeto, eu posso buscar recursos, captar recursos, não necessariamente eu vou consegui-los. Indiretamente, o benefício que essa empresa recebe é abatimento de impostos municipais. No caso da Lei Rouanet, federais, mas no caso do município, municipais. Mesmo assim, se reduz valores da cultura. E ano passado tivemos apenas, até agora, 2 editais de eventos aqui na nossa cidade. Ou seja, limita muito a criação, a produção de eventos culturais e etc. Até peças de teatro, tudo isso. Não acha isso um pouco incoerente? Você diminui recursos que não saem diretamente do seu bolso? Assim, na realidade é uma renúncia de uma receita que a prefeitura tem direito e vai receber, mas que ela beneficia ao artista, né, e a empresa. Sim. A empresa, para ter, ganha jogando o seu nome numa publicidade, e o artista ganha buscando patrocínio, buscando os recursos necessários para o seu projeto. Isso é uma coisa importante que deve ser mantida e deve ser incentivada. E eu acredito, embora o Jorge Varela, né, eu acredito muito nele, realmente acredito, ele é uma das pessoas mais bem intencionadas que eu conheço na cidade de Balneário Camboriú e que faz um dos mais belos trabalhos em tudo que faz. Sim. E o Jorge Varela precisa fazer com que funcione melhor dentro da Secretaria de Cultura, dentro do Departamento de Cultura, que funcione o apoio e a instrução ao artista. Exato. A gente sabe que o artista ele é bom no que faz. Ele não é bom na burocracia. E posso lhe adiantar, Bola, você sabe muito bem disso e aos nossos telespectadores, que a burocracia é muito grande. Para quem não tem, dificilmente
um artista, não desqualificando o profissional, como você bem disse, ele consegue apresentar o projeto nas características solicitadas sozinho. Ele tem que ter um apoio, ninguém consegue apresentar o projeto. É muito difícil o processo para que você consiga a aprovação, sem contar que você concorre com vários segmentos diferentes, né? Enfim, isso tudo interfere na hora da decisão de um corpo de jurados. E tem gente que ainda acha que há direcionamento em alguns casos. Não, assim, pode até ter um direcionamento, porque vamos admitir que de repente tem projetos culturais que não interessam para a nossa cidade de Balneário Camboriú, que a gente não quer. Né? A gente não quer o tuning, que eles consideram cultural. Tanto é que existe muito problema em Balneário Camboriú quando se quer fazer algo do barulho, o pessoal não permite. Sim. Né? Mas assim, nós podemos fazer para o skate. Agora vai ter um evento pequeno, mas é obrigatório, que ontem, inclusive, eu estava numa reunião no Colégio Gislandi, na Vila Real, que o pessoal do skate foi pedir para fazer o evento lá em caso de chuva agora no domingo. Certo? Não, domingo em novembro, 1º de novembro. Dia 1º de novembro vai ter o evento e eles têm que usar lá a quadra e ela tem que ser coberta. Se tiver que tirar da rua, se eles emprestavam lá, emprestam. O skate é um esporte ligado à cultura. Ele tem muito mais, ele é o segundo esporte no mundo em participantes, mas ele tem uma ligação muito forte com a cultura. Você pode ver que os mosaicos, as grafite, tudo onde tem a roupa, o estilo de se vestir, eles também têm projetos a ser apresentados em Balneário Camboriú. Nós temos aqui, quando eu era vice-prefeito, a esposa do prefeito Rubens Espernal, a Lígia Espernal, ela criou a Fundação Municipal de Cultura, né, e criou a Casa Linhares na Barra. Diga-se de passagem que ela é uma artista, né? Ela é uma artista plástica. Artista plástica de qualidade, né? E vendia trabalhos, vendia trabalhos assim, eram encomendas. E quando todo artista, ele gosta de trabalhar o que ele vende, né? Então as pessoas querem que comece a vender igual pintor de rua, tá lá, faz um artista de rua, faz um quadro em meia hora. Não, ela é daquela que faz com qualidade, assim, duradoura, com estudo, com visão. Então, ela criou a Casa Linhares, né, que é uma das casas mais antigas, onde tudo começou, na Barra, na frente da primeira igreja, que é centenária, né? E a construção da biblioteca também foi feita na época que ela estava como presidente da fundação. Sim. Então também nessa gestão nossa que eu era o vice-prefeito, o prefeito era o Rubens Pernal. E o Rubens Pernal, antes de sair de prefeito, ainda iniciou a construção do Teatro Municipal. Então assim, em 10, 12 anos, muita coisa foi feita pela cultura em Balneário Camboriú. Muitos projetos existem em Balneário Camboriú culturais, né? Já é natural. Os antigos já faziam o Terno de Reis. Pois é. Já faziam as visitas nas casas. Mas tem incentivo por parte da lei de incentivo? Tem para gravações. Com a mesma burocracia? Tudo. A burocracia. Não existe uma forma, por exemplo, de diminuir esse processo burocrático para que facilite o acesso de pessoas que estão dentro da cultura, mas que não entendem de burocracia? É possível se pensar em algo mais simples? Do jeito que está burocrático hoje, do meu ponto de vista, né, favorece ao que aconteceu em nível nacional. Que artistas que não precisam de incentivo cultural vão buscar o imposto para fazer esse incentivo cultural, que estava bancando inclusive casamento, porque o casamento era pago com o cachê do artista, do cantor. Nenhum cantor que cobrava 2 milhões, por exemplo, um exemplo só, cobrava 2 milhões de reais de cachê. E aí, com isso, cria-se empresas especializadas em ser mais eficazes, mais eficientes do que o artista verdadeiro. Verdade. Do que o artista honesto, sincero, autêntico, que quer uma oportunidade. Às vezes não é tão brilhante ou não é tão reconhecido como deveria ser. Mas existe sim essa questão da lei, a burocracia. Só
tu tens como desburocratizar, mas o dinheiro público não pode ser usado sem comprovação. Então, existe a possibilidade de usar dinheiro público numa renúncia que o município faz, mas o que acontece? A pessoa vai usar esse dinheiro e vai buscar de uma forma profissional quando ele está mais interessado no dinheiro do que na arte que ele pratica. Pois é, aí a gente está falando das dificuldades do município e ela só aumenta quando nós pensamos também na lei de incentivo estadual e na lei de incentivo federal. As dificuldades são maiores e, como disse o Bola, facilita muitas vezes para esse tipo de segmento. Existem hoje empresas especializadas em montar projetos para que a gente vá buscar os incentivos tanto na lei federal quanto na estadual e também na lei municipal. Não pense que não tem, porque tem aqui no município já pessoas especializadas nisso. Isso não seria uma forma de burlar a lei? Porque, veja bem, eu vou te dizer o exemplo por atuar um pouquinho também nesse segmento. Já tive a oportunidade de apresentar projetos, não só aqui, como a nível federal. Mas eu digo o seguinte, muitas vezes você é obrigado a incluir valores dentro do teu projeto justamente para pagar. Vou citar o exemplo que você citou, um projeto que em torno de 50 mil, pensando pouco. Esse projeto, de repente, poderia chegar lá por 40, porque ali está embutido o custo de quem está fazendo todo o agenciamento. Por isso que eu digo, será que a própria, como você citou lá no início da conversa, não poderíamos ter um departamento específico dentro da fundação, trabalhando com esse objetivo? Não, assim, não dentro da fundação. Eu não defendo isso dentro da fundação, assim. Eu defendo, pega o SEBRAE, pega as empresas, os órgãos capacitados que têm interesse em ajudar os empreendedores a buscar, né? Então, que ensine eles a fazer, ensine a pescar e que promova também facilitadores, apresentem como sugestões para alteração da lei. Eu não sei como chegar e fazer um projeto de lei para facilitar uma vida de um artista sem abrir brecha para espertalhões. Que se eu facilito para o sério, eu estou facilitando 10 vezes mais para o não sério. Entendi. Então, tu pensa que talvez essas outras instituições poderiam trabalhar. Não caberia, então, neste caso, a fundação ir buscar esse tipo de parceria para oferecer para os artistas da nossa cidade? Essa foi a defesa inicial. Ela invista em qualificação para aqueles interessados em aprender a captar recursos, a fazer projetos para conseguir os recursos. E isso isso não seria nenhum problema, não estaria infringindo a lei o município? Não. A fundação, em nome da seriedade, da lei de responsabilidade, do bom uso da aplicação do dinheiro público, está qualificando as pessoas que querem e têm interesse em fazer captação de recursos. Ao mesmo tempo que ela qualifica o pessoal para apresentar os projetos, ela qualifica também os seus colaboradores para ver onde é que estão as pegadinhas, onde é que estão os oportunistas e também para agilizar o processo para que um artista que queira, às vezes, com um projeto captar recurso e perde o prazo. Exatamente. Tem a época de declaração de imposto de renda, tem um monte de coisa. Que ainda dá para fazer os depósitos e não são feitos. Por exemplo, nós vamos findar o ano agora. As empresas vão começar a chegar nos valores reais que elas podem aplicar. Exatamente. Agora, se os projetos estão vai e volta e não são aprovados, quando é aprovado, a empresa diz, não posso mais porque recurso. Eu já apliquei o recurso. É verdade. Isso acontece com muita frequência, infelizmente. E tem que facilitar. Facilitar, desburocratizar. Menos para a prefeitura e mais cidadão. É isso aí. Olha, eu tenho o primeiro intervalo, eu estou conversando com o vereador Aldemar Pereira, o Bola, do PSDB, o tema do programa de hoje, do nosso Câmara Debate, Políticas Públicas Municipais de Cultura. Voltamos depois do intervalo. Onde será investida a verba de educação este ano? E o transporte público? Vai mudar? Estamos preparados para o turismo neste verão? Não basta ter as perguntas, é preciso saber as respostas. Quem acompanha o que acontece na Câmara de Vereadores ajuda a Balneário Camboriú a crescer. Sessões toda terça e quarta às 18h30 na Câmara, pela TV ou pela internet. Acompanhe também pela TV Câmara nos canais 20 e 39.5 da TV a cabo CCS ou pelo site balneariocamboriú.sc.leg.br.
A EMASA continua investindo. Faça a sua parte. Na hora do banho, desligue o chuveiro ao se ensaboar e reduza o tempo embaixo da ducha. Economize água. EMASA e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Já estamos de volta à segunda parte do nosso Câmara Debate de hoje. O tema do programa são políticas públicas municipais de cultura. E o meu entrevistado de hoje é o vereador Aldemar Pereira, o Bola, do PSDB. Falamos sobre a nossa Fundação Cultural no primeiro bloco, falamos também um pouco da Lei de Incentivo à Cultura, vamos explorar um pouco mais esse assunto aqui no programa de hoje. E também, o que eu gostaria de perguntar ao vereador agora é com relação à exploração cultural na nossa cidade, dos espaços públicos. Eu particularmente percebo que a Fundação explora bastante os espaços públicos. Nós temos a Praça da Bíblia, que é uma delas, a própria a Almirante Tamandaré e outros locais públicos. Mas, mesmo assim, eu não sei se acontece, por isso eu vou perguntar ao vereador, da mesma forma que acontece no centro, se essa exploração cultural em áreas públicas acontece nos bairros. O vereador tem conhecimento disso ou se poderia influenciar para que isso aconteça com mais frequência? Com exceção da Praça da Barra, nós não temos não existe. É uma coisa que deveria ser incentivada. Eu me lembro que em 96 foi a primeira vez que eu saí candidato a vereador e nós defendíamos e colocamos no plano de governo do Pavan na época para fazer os galpões, os centros comunitários. Certo. Mas fazer o centro comunitário com salas de costura, com salas de pintura. E quando nós entramos, o que coube a nós fazermos? Apoiar um projeto de alguns professores e jornalistas e implantar no município o projeto Oficinas. Certo. O projeto Oficinas até hoje, neste ano de 2018, o prefeito alugou um novo espaço na Rua Angelina e lá está o projeto Oficinas. Violão, música, pinturas, costura artística, né? Qualquer coisa ligada a artes manuais, a artista, a talentos individuais, a desenvolver o talento, está no projeto Oficinas. Então, é um contraturno que... né? Então, nós gostaríamos que a prefeitura fizesse e depois foi implantado os clubes de mães. Sim. Para que as mulheres arranjassem espaço nesses centros comunitários para fazer... Só que os clubes de mães não deram certo. Muitas mulheres assumiram o clube de mães, lançaram a pedra, né, fundamental dessa costura, né, de construir um projeto cultural em Balneário Camboriú voltado às artes manuais para poder fazer as feiras. Qual é a ideia? Juntava os clubes de mães uma vez por semana em um bairro. Então você tem 17 bairros, você tem 17 semanas, você está com a feira itinerante. Durante a semana a mulherada produz, por exemplo, e no sábado expõe nos bairros para vender em um determinado lugar. E no começo a ideia ficou boa, ficou legal, mas o que os clubes de mães, elas mesmas, o que fizeram? Elas assim fizeram uma convergência, rumaram para a casa do clube de mães. Elas queriam sala comercial no centro, queriam na Praça Tamandaré, queriam na areia da praia, como tem na Barra Sul, tem no Pontal Norte. Então o clube de mães não quis ir para as praças. Então o próprio clube de mães em Balneário Camboriú não é uma crítica ao clube de mães, é uma coisa natural. Balneário Camboriú tem um imã na beira da praia. Eu digo sempre que é um funil. Tu sempre tenta levar um projeto para os bairros, não consegue. Nós estamos hoje na Santuri, nós estamos relevando ainda, sim, porque nós temos lá os sambaquis, nós temos o que é a história daqui de Balneário Camboriú, que não é no centro, que é lá junto com o zoológico, que está meio que abandonado, sabe? Então, é uma história de milhares de anos, nós não sabemos quem viveu, quem são essas pessoas, mas elas foram encontradas ali na margem da Praia de Laranjeiras, como tem agora onde vão colocar rodas gigantes. Então, nós estamos defendendo também, já que o pessoal gosta de espaços localizados, que seja feito o Museu do Sambaqui
lá com Isaac Borba, de Correia de Borba, né? Sim. Que inclusive está na Lei de Cultura deste ano escrevendo um livro, captou recursos para isso, para montar lá um museu, que é uma ideia dele, e que é uma coisa que a gente apoia, que acho que deve ser, para que a prefeitura pegue e construa uma área. Inclusive nós pedimos que o Isaac de Borba pediu ao pessoal da Roda Gigante, e nós pedimos a eles, na tribuna da Câmara, que eles apoiassem esse projeto. Sim. E colocassem anexo a isso todos os produtos produzidos em Balneário Camboriú pelos clubes de mães, pelos artistas da terra, para das artes manuais e artesanatos, para que eles pudessem expor ali e vender e buscar subsistência ali. Então, sempre tem espaço para... mas eu falei agora que já tem no Pontal Norte, que os clubes de mães botaram. Põe eles lá ou abre espaço para novos, porque em Balneário Camboriú não é diferente de qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar que você encosta, fora da tua cidade, tem um lugar para buscar um souvenir. Eu estive em Balneário Camboriú. I love Balneário Camboriú. Uma foto produzida, mesmo que é hoje digital, que vai direto para as tuas redes sociais mesmo, você escolhe a rede social que vai, né? Coloca lá. Mas junto com uma obra feita em Balneário Camboriú, com alguma coisa que foi produzida desse sítio arqueológico, porque o bairro, nem a feira livre não funciona nos bairros, né? A gente já teve algumas vezes de ter... Mas faltam políticas públicas de incentivo para que isso aconteça? Sim, estão tirando 600 mil reais do orçamento do ano que vem. Pois é, e o que a Câmara de Vereadores pode fazer para mudar esse erro que acontece no desenvolvimento cultural da nossa cidade? Porque, como disse o vereador, o imã atrai para a praia. Nós não podemos pensar que nós temos uma cidade só no litoral, nós temos uma cidade além do litoral, além da orla. Tem como a Câmara ajudar? Qual é a maior distância da orla até a nossa divisa? Eu não tenho essa informação, vereador. Se o senhor puder me passar, eu agradeço. De verdade, não tenho. O máximo é 4 quilômetros. Pois é. E aí, qual é a dificuldade? Tu não consegue... A orla é muito próximo. Tá, mas assim, mas se é tão próximo, por que não consegue levar eventos tirando da orla para os bairros? Vamos pegar o Bairro das Nações, que é o maior, que tem rua de mais de 1 quilômetro, quase 2 quilômetros. Eles produzem lá no CTC, Centro Cultural do Bairro das Nações, tá? De trabalhos culturais, na rua Itália. Aí as mulheres produzem tudo, as mães ou não, tem cursos profissionalizantes, tem tudo lá. Mas tudo que é produzido ali, eles não conseguem expor numa feira lá dentro do bairro. É dificuldade, não é a Câmara de Vereadores, eu não consigo entender. Acredito que se fosse produzido em vários locais de Balneário Camboriú e os bairros de Balneário Camboriú fossem 6, 7 quilômetros, 8 quilômetros, como é o Santa Regina, né, lá no Caledônia, por exemplo, se fossem essas distâncias, talvez desse certo. Mas a pessoa que quer fazer uma comprinha, ele sai assim no dia a dia, na correria, ele para nas lojinhas da Palestina, para nas lojinhas da Quinta Avenida, certo? Abriu o Shopping Mumu, não abriu? Ele teve que mudar o nome. Ele botou Shopping Mumu, quis fazer uma espécie de mini shopping de bairro, o que virou lá? Camelódromo do bairro do município, Camelódromo da Quinta Avenida. Pois é. Por quê? Porque as pessoas não... Assim, elas querem ir lá para a beira da praia, então o que eles têm que vender ali? Eles têm que vender coisas rápidas, deu um problema... Mas o artesanato, como o vereador mesmo acabou de dizer, por exemplo, ainda há pouco falando do artesanato das mães, esse artesanato, ele não seria atrativo nos bairros? Porque ele tem um preço pequeno de comercialização? Ele tem, mas a mulher... Vamos botar, então, na parte econômica, que é a parte real da coisa. Um clube de mães vende na beira da praia a 20, o que no bairro vende a 5. Aí eles vão vender onde? Ele chega para um turista e diz assim, custa 20 reais esse aqui. Esse é um trabalho, nós desenhamos, nós bordamos, nós pintamos. Um preço justo para a pessoa ganhar um dinheirinho bom. E vai vender 100 por dia, 150. Se for para o bairro, vai vender 30, 40 a 5 ou 10 reais. Tá, então nós temos que estimular para que as pessoas, ao invés de sair da praia para os bairros, venham dos bairros para a praia.
Então nós temos que criar mais incentivos para que o artesão do bairro venha para a praia, dentro desse conceito, porque ele vai ganhar 20 aqui e no bairro ele vai ganhar 5. Mas é uma coisa natural. Não, tudo bem. Então, que tipo de política podemos incentivar para que esse artesão, que não tem a mesma oportunidade, por exemplo, que o Clube das Mães teve de abrir um espaço, como o município pode intervir para que esse artesão que está lá vendendo no bairrozinho dele, lá na casa dele, para a vizinha, para o incentivando, fazendo aqueles negocinhos de perfume, fazendo o crochêzinho, a mãe, ela possa vir para o centro da cidade. Tu incentiva eles a ficar no bairro produzindo. Tá. O incentivo fiscal, o apoio, o local. Para produzir. Para produzir, ensinar. E ele vende onde ele quer. Ah, mas ele quer, tem que ter regras. Mas a regra poderia colocar que obrigatoriamente tem que ter uma feira de bairro uma vez por mês em cada bairro. Tá, então isso não, e aí eu volto a perguntar. Então Só obrigando. Então a Câmara de Vereadores pode intervir. Nós não podemos obrigar uma pessoa a fazer obrigar, o que ela não mas quer. Pode tentar regulamentar? Criar essas alternativas? Sim, não, aí assim, ó, eu entendo que você quer e é o que eu quero, tá e bom. É o que eu defendo e é o que eu brigo. É isso, então. Eu disse agora, em 96 nós brigávamos com o candidato Leonel Pavan, que era candidato a prefeito, a que isso fizesse. Como você está fazendo? Nós temos que levar para o bairro, tem que ir para o bairro, tem que ser no bairro, nós precisamos, o bairro precisa, vamos fazer, vamos chamar o pessoal. Aí começou a fazer agito no bairro. Eu lembro dessa época. Aí vamos fazer o agito no bairro. O agito no bairro não funciona mais. Hoje, para funcionar, o atual prefeito tentou fazer o agito no bairro com um novo nome e tal. Cidade Legal, Sim. É que leva tudo que é serviço público e leva também as artes manuais, artesanato. Então mostra o que a PAI produz, que o Lions produz, que o Rotary produz, com todos os clubes de serviço, as clubes de mães, os cursos da prefeitura, os cursos que tem, por exemplo, tem cursos de corte de cabelo na cidade, uns 4 ou 5, certo? Que formam cabeleireiros e tal, e que eles vão fazer o serviço de graça. Nesse meio, inclui também os cursos de gastronomia, dá os ingredientes e os alunos vão lá e fazem um alimento. Sim. Então tinha isso. Só que eu estou insistindo com o atual governo, porque o atual governo não acredita em mim. Mas eu estou insistindo, põe internet de graça. Ao governo, rapaz? Mas põe internet de graça. Agito no bairro com Wi-Fi de graça para todo mundo por 3 horas, 4 horas. Vai voltar a ter o movimento que tinha agito no bairro, as pessoas vão vender o que produzem, vão se conhecer, vão interagir, os profissionais vão ter oportunidade de ter clientela para treinar. Sim. Tá, mas depois do intervalo, eu quero voltar... É complicado. Nesse assunto. Não, mas eu quero voltar numa pergunta que eu lhe fiz e que talvez não tenha ficado muito clara. Eu quis dizer o seguinte, se a praia é onde atrai e que o artesão ganha mais, tem um espaço hoje, o vereador falou, lá na Barra Norte, que as mães, né, o Clube das Mães, por que não criar o município, ter um espaço público definido, coberto, enfim, no centro da cidade, em que os artesãos da cidade pudessem expor ali através de uma série de critérios. É sobre isso que eu queria que o vereador me explicasse se isso é possível ou não, mas nós vamos falar sobre isso depois do intervalo. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando acreditava estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. Governo Federal. Imagine um lugar de contrastes, com praias badaladas e praias agrestes. Arquitetura moderna e história preservada. A natureza ao lado de uma cidade agitada. Turismo de negócios, esportes náuticos, compras, gastronomia, qualidade de vida, diversão noite e dia. Eu amo esse lugar. Eu amo o BC, Balneário Camboriú. Para visitar ou para morar, o seu melhor lugar.
Estamos de volta à última parte do nosso Câmara Debate de hoje. O tema do programa são as políticas públicas municipais de cultura. Estou conversando com o vereador Aldemar Pereira, o Bola do PSDB. Falamos sobre vários assuntos, estamos falando nesse momento, falávamos no bloco anterior com relação aos artesãos aqui da nossa cidade, as dificuldades muitas vezes de querer ficar no bairro, ao mesmo tempo que a cidade, como disse o vereador no bloco anterior, tem um imã que atrai para a praia, claro, até porque a concentração de turistas, o maior poder aquisitivo vem para cá. Então, por isso, essa necessidade de quem tem algo para expor, correr para o litoral. Fato. Mas o que eu perguntei para o vereador e a gente acabou não se entendendo aqui na pergunta e na resposta, com relação a um espaço como, por exemplo, a Associação das Mães tem hoje um espaço diário para que elas possam expor os seus produtos. Porque nós temos a própria Praça da Bíblia, que é um local de exposições periódicas. Então, é nesse sentido de um espaço diário para atrair e incentivar esses artesãos. Ali, voltando então, vamos falar, como você tinha falado, o espaço a Praça da Bíblia, que também criada na época do prefeito Rubens Pernal, que foi dado o nome Praça da Bíblia, inclusive a pedido da Lígia Pernal, e da Praça Gino Pio. O projeto é para diário, mas não funciona. Não tem artista para trabalhar ali diariamente, porque a prefeitura tem que fazer um programa de incentivo que a pessoa vai ao centro, ela saia do shopping e saia da praia para ir na feira. E lá. É difícil, tu não consegue assim, agora talvez consiga fazer isso agora com os navios de turismo na Barra Sul. Certo. No Pontal, lá na Barra Sul e no Pontal Norte com a roda gigante. Por isso que eu disse, o museu e até deixar o Clube de Mães e incentivar a ida de mais alguém para lá para vender coisas naturais. Você vai em Olinda, o Recife, o Natal, tem as feirinhas, e são centenas. Exato. Não se vende eletrônico, se vende nada, é proibido qualquer coisa eletrônica no local. Aí entra a fiscalização, né? Aí entra a fiscalização. Mas você precisa de público comprador. Claro. E o público de Balneário Camboriú é assim, eles moram no prédio, desce, vão à praia. Sobe para o prédio, desce, vão para a praia. Quem está nos bairros, sai de casa, vai à praia. Estou falando nos dias, no horário em que as pessoas não trabalham. Balneário Camboriú gira 24 horas. De repente, se tivesse uma ocupação, algo assim semelhante, na beira da praia, na calçada, tal, porque ou o pessoal está na areia da praia ou não está. É complicada a situação da cultura. Eu gostaria assim, agora... Nós estamos falando de uma cultura artesanal, mas tem outros segmentos também, né? Nós vem aí o Festival da Canção. Pois é. O Festival da Canção em mês de dezembro. Nós temos cantores revelados em Balneário Camboriú. Algumas vezes na história de Balneário Camboriú foi cantor cantar, por exemplo, no Faustão, para ver como é que se sai, como é que é a audiência, se dá público, se não dá. Tinha uma menina que cantava no Cristo Luz, ela foi para lá cantar com o Roberto Carlos, chegou ela ao invés de cantar, ela começou a cantar bem. Thaís Pina. Isso, Thaís Pina, e de repente começou a chorar, se emocionou com a presença do Roberto Carlos. Mas poderia ter sido uma grande artista. E outros, né, nós temos com a nossa dançarina do Faustão lá também. Sim. Então, assim, nós temos a Adriana Alcântara, que leva a nossa dança. Nós temos aqui em Balneário Camboriú também, não tem incentivo, a única coisa é emprestar os centros comunitários. E agora interditaram os centros comunitários, disseram se virem. O pessoal com curso, agora tudo para se formar no final do ano, curso da Gauchesca. Cada centro comunitário tem curso que funciona segunda e quarta e terça e quinta. De repente disseram, o centro comunitário está interditado, mas onde é que nós vamos dar o curso de dança? Infelizmente, vocês vão ter que se adaptar aos outros dias, aos outros horários. São pessoas que trabalham, que têm, né, atividades que não podem fazer diferente. Balneário Camboriú faz muito show na virada do ano com artistas nacionais, mas eu quando falo em cultura, eu sempre busco o investimento no artista local. E por isso que eu estou assim, bem preocupado, e nós não vamos deixar, nós vamos brigar porque os vereadores não deixam cortar esses 600 mil da cultura.
tu tirar 400 mil reais da possibilidade de um artista captar isso no mercado, mesmo que ele não consiga. Mas que tenha a possibilidade. Tem a possibilidade e tenha preparo para isso. Sim. Que a fundação vá lá, prepare o cidadão, o artista, para que ele tenha incentivo para ele buscar. Com isso, a gente faz com que os nossos artistas aprendam mais, tenham mais condições, mais capacidade, né? Nós temos a Vera Pegoraro lá na rua 3122, se eu não me engano, 3122, 3110, acho que é 3122. Ela faz coisas belíssimas e tal, tudo feito em casa com amor e carinho, fatura nas redes sociais. A prefeitura desconhece, não incentiva, não tem... outra coisa é uma profissional de decoração com flores. Isso também, ela pegou tudo que ela foi ver, que a avó, que a mãe, que a vizinha, que as antigas ensinaram para ela. E como estimular esse artista desconhecido a aparecer mais? Como o município, através da fundação, poderia criar formas de atrair esse público, esse artista desconhecido? Querendo primeiro começar com seminários, pode fazer por bairros. Você que é artista plástico, você que faz qualquer coisa no mundo artístico, que é do bairro Vila Real Yacht Club, vamos fazer uma reunião, tal dia, apareça, a gente quer identificar, a gente quer saber quem são vocês, quais são as demandas, quais são os problemas, quais são as possibilidades, o que a gente pode fazer por vocês. Eles têm que fazer um diagnóstico da cidade. E por que isso não é feito dentro do seu ponto de vista? Porque muda, assim, Balneário Camboriú tem aquela mania, por isso que eu estou dizendo que eu aposto no Jorge Varela, que Jorge Varela eu acho que jamais vai disputar um voto. Ele tem os posicionamentos políticos dele de cabo eleitoral, mas Balneário Camboriú, como o Brasil inteiro, e nesse momento está se passando uma limpa, né, está se fazendo uma limpa nacional, porque tem que tirar o bom de voto dos cargos públicos. O bom de voto, ele tem que estar na comunidade, literalmente, identificado com os problemas da sociedade. Ele não está ali para agradar prefeito ou para agradar secretário. Secretário está ali, não é para fazer voto. Eu estou aqui porque agora eu vou formar o meu eleitorado para ganhar a eleição. Eu nunca fui secretário de nada. Pois é, o senhor falou dos bairros, então eu lhe pergunto, as associações de bairros, poderia ser fomentar a cultura nos bairros, poderia ser um instrumento da fundação para ajudar a fomentar a cultura nos bairros, as associações? Poderia. Porque elas hoje são transformadas em plataformas políticas, a gente sabe disso. Às vezes não. Balneário Camboriú, me diz aí qual é o presidente de associação, 17 bairros. Se eu fizer uma lista aqui, eu boto 10 cargos de confiança. Em 10 associações diferentes. Que trabalham não para o seu fim, mas sim para fins políticos. Para boa imagem. Eu como vereador, no meu bairro, eu escrevi um dia, uma mãe perguntou, mas por que o prefeito não contrata o segundo professor para usar AE, para cuidar de crianças especiais na sala de aula, se a lei diz que é para contratar? Eu disse, olha, o prefeito não pode contratar, escrevi lá, não pode contratar porque o percentual permitido pela lei de responsabilidade para gastar com folha de pagamento, para investir na folha, o percentual permitido já foi estourado. O prefeito está impossibilitado de contratar, não vai chamar ninguém. O pessoal da diretoria da associação, com cargo de confiança na prefeitura, vereador, aqui é um grupo de associação de moradores, não é para vereador da oposição fazer politicagem. Oposição fazer politicagem. Eu apenas expliquei, como eu te disse. Então, assim, as associações, elas transformaram em... tem muita gente lá dentro, altruísta, que está lá para trabalhar, para produzir e tal. Mas tem a dificuldade porque em cada associação a prefeitura procura botar o seu cargo de confiança lá dentro. Pois é, está errado então, isso. Por quê? Porque cada associação daquela pode trazer o seu quinhão de votos. Sim. Agora, com relação ao nosso teatro, Bruno Nitz, o que o senhor tem a dizer? Funciona da forma que foi planejado? Está tendo o movimento artístico que ele foi planejado, foi projetado? O senhor entende que ele atende às expectativas de quem utiliza esse espaço culturalmente? Olha, não atende. Hoje, o Teatro Municipal Bruno Nitz, eles têm dificuldades de fechar grandes eventos,
eles têm dificuldades de atrair público, né? As pessoas estão muito mais preocupadas com as redes sociais, com o seu WhatsApp, o seu Instagram, do que ir lá valorizar o artista. Então, por exemplo, você falou do teatro, eu vou falar do circo. Nós estamos aqui pertinho de nós, um posto de gasolina, onde houve um acidente com um circo. Exatamente. Porque o terreno cedeu, né? Foi um aterro recente e não estava bem compactado. E o dono do circo fez uma ligação de energia elétrica que a Celesc considerou irregular. Mas eu sou um amante do circo. Eu era criança, eu me lembro até hoje, tinha um personagem chamado Pinduca, né? Ainda brincava, quando ele queria dizer assim, para com isso, deixa disso, ou não fala isso, tu tá falando besteira. Ele usava aquelas expressões, boião, cai pasto, né? Então a gente ria, brincava, eram casas de madeira, fazia aquele barulhão no assoalho e tal. O Balneário Camboriú evoluiu muito rapidamente. E depois vieram vindo os circos, e hoje eu sou amigo, desde aquela época, da família do que hoje é do Circo do Arrebite. Sim. Na época eles tinham bois, faziam tourada, e estavam sempre num bairro ou outro em Balneário Camboriú. E nós íamos de bairro a bairro, nós íamos trabalhar, arranjar um dinheirinho para ir ao circo. Nós queríamos ir ao circo. E agora eu fico insistindo para ele, vem para cá, vamos atrás de um terreno. A Prefeitura de Balneário Camboriú pede 18 licenças. Eu tenho que fazer 18 protocolos. Eu tenho que ter do turismo, eu tenho que ter da segurança, eu tenho que ter da fazenda. O circo está lá na cidade? Para vir, Temporariamente? Aí não pode vir, né? Não, ele precisa preencher 18 requisitos diferentes, ele precisa de 18 pareceres favoráveis para botar um circo no bairro que é cultura, que é arte e que são famílias que viajam por tudo aqui a região e que obriga o município a dar aula. Lá no Nova Esperança, eu fui lá ver o Circo do Arrebite, o Balão Mágico, e cheguei lá, uma mulher foi lá com o neném no colo para ver o palhaço. Aí chegou ela lá, Arrebite, o teu nome é fulano de tal? Ele disse, sou. Eu era tua colega de escola. Nós estudávamos juntos. Olha só. Quer dizer, eles estudavam juntos. Quando tu falou o filho no colo, eu falei, vai chegar lá e dizer, Arrebite, o pai da criança. Teu pai da criança. Não, ela já era mãe. Assim, ela foi colega de escola. Me assustou agora com a tua história. Ela já era mãe e criança pequena. Sim, ela estudou na sala de aula do menino que era da família de circo, que ela nunca mais viu, que ela já estava com 30 e poucos anos, com o bebê no colo, e foi lá para saber se era ele. Olha só. A história aí para encerrar o programa do nosso vereador a respeito do circo, que é uma arte. E tem que incentivar a trazer. Cabe aos vereadores aí fazer alguma coisa. Isso sim, a cultura tem que levar para as escolas, mostrar para os alunos, fazer uma integração, leva numa quadra de esporte de uma escola. Mas não pode vender nada? Não pode, não vende. Não pode cobrar ingresso? Não cobra. Mas que vá até lá mostrar. E incentive e facilite eles vir para a cidade. Tá, então, uma oportunidade para o senhor discutir isso com os seus pares na Câmara. Nós estamos discutindo. É isso aí. Vereador, eu queria agradecer mais uma vez, desse minuto final, para o senhor dar o seu recado para os nossos telespectadores. Obrigado, uma boa noite, vereador. Foi um prazer mais uma vez conversar. Olha, quem agradece aqui sou eu, né? Mais uma vez. Sempre é bom porque você é preparado, né? Você está sempre... A cultura não é meu forte, eu não costumo não discutir cultura. Até um dia que uma pessoa me perguntou, vereador, lá no passado, no primeiro mandato de vereador, antes do senhor falar em cultura, alguma coisa, o senhor faz um curso de artes, faz um curso na área. Eu digo, porque o mundo não é só Balneário Camboriú, o mundo é gigante. Verdade. E por mais que eu estude, que eu leia, que alguma coisa, eu sempre vejo que o mundo das artes é tão fascinante, é tão mágico, é tão assim, virtual, que a minha capacidade não alcança, né? Tem que ser alguém que viva isso diariamente. Então, muito obrigado pelo teu apoio. Obrigado ao vereador. Eu acho que a gente estava aqui para discutir assuntos dessa linha mesmo, de interesse da nossa coletividade, falar um pouco daquilo que nós podemos, direto ou indiretamente, ajudar para estimular cada vez mais a cultura, não só no nosso município, no nosso estado e no nosso país. A cultura transforma.
Então nós temos que pensar seriamente em investir mais em cultura. Obrigado a você, telespectador, um grande abraço. Quero lhe fazer um convite para continuar acompanhando a programação da nossa TV Câmara e até o próximo Câmara Debate. Até lá!